Olá pessoal, hoje vamos estudar aplicações de derivadas. Para isso eu trago uma lista de exercícios de aplicação da apostila de Matemática Aplicada para a Educação à Distância. Acompanhem comigo. Certa empresa estima que o custo de produção de uma peça é dado por um determinado custo e a gente sabe que o preço de venda consiste em R$ 45. Qual é o lucro marginal? Essa expressão aqui é muito importante para a produção de 10 peças. Reparem que nós temos a função custo. Então, o primeiro passo é montar a função lucro. Vamos lembrar que o lucro é dado pela receita menos o custo. Essa é a primeira ideia que nós precisamos fixar na nossa mente. O que é a receita? A receita sempre será dada pelo preço de comercialização desse bem multiplicado por X. Então a gente tem a seguinte informação. A gente sabe que o preço consiste em R$ 45, então a função receita será 45x. Menos o custo é dado por uma função que vocês podem observar. Como essa função é um trinômio, eu vou abrir um parênteses aqui para que esse sinal de menos seja utilizado com cada um dos termos do trinômio. 3x² mais 5x menos 10. Perfeito. Qual é o próximo passo? O próximo passo é aplicar a propriedade distributiva, fazendo esse sinal de menos ser combinado com cada um dos elementos da função. Então, o que nós teremos? Teremos que o lucro de x será dado por 45x, esse 45x já estava ali desde o começo. Esse menos aqui combinado com 3x² vai ficar menos 3x². Com o 5x vai ficar menos 5x. E com o menos 10 vai ficar mais 10. Lembrando, nesse caso aqui, sinais iguais, resultados positivos. Agora vamos organizar essa função, reduzindo termos semelhantes. Temos um vídeo aqui no canal sobre redução de termos semelhantes. Para quem não lembra, eu sugiro que assista. Então a gente começa aqui, menos 3x², deixando o maior termo polinomial. Na sequência aqui, 45x eu vou juntar com o 5x, a redução de termos semelhantes que eu comentei. 45x menos 5x fica 40x mais 10. Lembrando que até esse momento eu só montei a função lucro. O problema está falando em lucro marginal. O que é o lucro marginal? Eu posso entender o lucro marginal como a taxa de variação do lucro. Então aqui eu preciso fazer a derivada. Estudamos bastante derivada, temos vários vídeos aqui no canal sobre derivada, para quem não lembra. Então eu sugiro que assistam. Então a derivada dessa função vai ser o seguinte. Esse 2 que está aqui como uma potenciação, ele vai baixar, tu vai multiplicar pela constante que está lá na frente. E aqui em cima, na potenciação, tu vai fazer 2 menos 1. É sempre essa ideia, a gente baixa a potenciação e lá em cima reduz 1. A mesma história vai ficar no segundo termo aqui. Tem o número 1 que não aparece em cima do x, então você vai ter 40 multiplicado por 1 e lá em cima 1 menos 1. E a derivada de uma constante, 10 é uma constante, é zero. Eu estou sendo bem detalhista aqui. Nos próximos exercícios eu vou atalhar um pouquinho. Então, prestem bem atenção nesse processo de derivação que eu estou utilizando aqui na primeira questão. Menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6. O x permanece. E aqui em cima, 2 menos 1 é 1, que eu não vou colocar. 40 vezes 1 é 40. E aqui em cima, 1 menos 1 é 0, ficaria x elevado à potência 0, tecnicamente. Mas lembrando que todo número elevado à potência 0 é 1. E aí 40 vezes 1 é 40. Então eu já vou deixar pronto assim. Está aqui a derivada da função. Se a pergunta fosse qual é a função que modela o lucro marginal, a função era essa.
mas está pedindo lucro marginal de 10 unidades. Então, a gente ainda vai substituir o nosso x por 10. Então, teremos aqui menos 6 vezes 10 mais 40. Isso vai resultar em menos 60, sempre fazer a multiplicação primeiro, menos 60 mais 40. Resultado final, então, bem fácil de se obter, menos 20. Resumindo os processos, montar a função lucro, fazer a derivada da função e substituir o x pelo valor solicitado. Segunda questão. Está dizendo que o custo de produção é modelado pela função referida aqui, né? Qual é o custo marginal para a produção de 10 unidades? Você tem a função custo e está falando de custo marginal. O custo marginal é a taxa de variação do custo. Então, você vai simplesmente pegar essa função aqui e fazer a derivada. Repare que nessa questão aqui é um pouco mais simples, a gente não precisa montar a função, ela já vem pronta. Então, vamos fazer a derivada aqui com o processo que eu referi anteriormente. Esse 3 da potência vai baixar, tu vai ter o 3 que multiplica 0, 0, 1. Eu vou fazer direto aqui. Lá em cima tu vai fazer a potência menos 1, 3 menos 1, que é 2. Esse 2 aqui vai baixar também. Tu vai ter o 2 que multiplica 0,5. Lá no x, o que vai acontecer? Tu vai ter 2 menos 1 é 1. Eu vou deixar aqui só o x, esse 1 a gente não é obrigado a colocar. E aqui vai acontecer a mesma coisa que antes. Esse 300 aqui vai multiplicar o 1, que vai baixar, né? 300 vezes 1 é 300. E nesse x você teria 1 menos 1, que é 0. Então esse x acaba sumindo, eu não vou colocar ele. E o mais 100 é uma constante, derivada de constante é 0. Agora eu só vou ajustar isso aqui, fazendo as multiplicações, não tem nenhum problema em resultar em um número decimal, tá? A gente não é acostumado a lidar com número decimal, mas é bem comum. 3 vezes 0,01, então a gente vai ter 0,03 x ao quadrado. Aí aqui você tem 2 que multiplica 0,5. 2 que multiplica 0,5 é como se fosse 2 vezes 50 centavos, né? 2 vezes 50 centavos dá R$1. 2,05 é 1. Eu não vou colocar então, vou deixar só o x. E o 300 ele já estava ali certinho, né? Não tinha nada junto com ele. Agora eu tenho a função que me modela o custo marginal. O problema está solicitando o custo marginal de 10 unidades. A lógica, então, é a gente colocar no lugar do x o 10. Vamos lá, então. 0,03. No lugar do x eu vou colocar 10 ao quadrado, menos 10, mais 300. Agora você resolve na sua calculadora, ou como você preferir, lembrando que a potenciação sempre vai ser uma operação mais forte. Então, a gente vai ter aqui 10 ao quadrado. A primeira coisa, você faz 10 ao quadrado. 10 vezes 10 é 100. E aí a gente faz 100 vezes 0,03, que resulta em 3. Menos 10 mais 300. Aqui a gente pode fazer isso aqui numa vez só. Basicamente seria 300 menos 7, 293. Essa é a resolução da segunda questão da nossa apostila de matemática aplicada. Terceira questão, nós temos a função receita de uma determinada empresa, modelada aqui por uma função do segundo grau, e pede a receita marginal. Você tem a função receita, pede a receita marginal, basicamente é fazer a derivada. Então, vamos fazer a derivada dessa função aqui, depois substituir o x por 50. Como é que vai ser essa derivada aqui? Esse 2 vai cair para frente, então a gente vai ter 2 vezes 2.
E lá em cima vai ficar 2 menos 1, que é 1. Aqui, em cima desse x tem o número 1, ele cai para frente. Então fica 1000 vezes 1, é 1000. E aqui em cima do x fica 1 menos 1, que é 0, né? Fica x na potência 0, que vai fatalmente resultar em 1. Então eu não vou colocar. 2 vezes 2 resulta em 4. 4x então. E esse 1000 aqui já estava certo, não tinha muito o que fazer com ele. Para finalizar a nossa questão, então, nós já temos aqui a função que dá a receita marginal. Está sendo solicitada a receita marginal para 50 unidades. Então, a gente vai trocar o nosso x por 50. Então, a gente vai ter 4, que multiplica os 50, mais 1000. Lembrando de fazer a multiplicação primeiro. 4 vezes 50 é 200, mais 1000. Resposta final, R$ 1.200. Questão relativamente simples. Já a número 4, ela nos traz duas funções, a função receita e a função custo. E aqui no final está pedindo o lucro marginal. Então, a primeira coisa, a gente precisa montar a função lucro. Vamos lembrar, então, que eu já comentei anteriormente, o lucro é a receita menos o custo. Nesse caso aqui, a gente não precisa montar a função receita, como a gente fez anteriormente, porque a gente já tem ela. O que é a nossa função receita? Menos 30x ao quadrado, mais 6.000x. Tranquilo, eu só vou anotar ali. Menos a minha função custo. Como a minha função custo é dada por um binômio, eu tenho dois termos, eu vou abrir um parênteses para que esse sinal de menos seja utilizado com os dois termos. 1.200x mais 8.000. O esquecimento desse parênteses aqui é uma tremenda fonte de erro, tá, pessoal? Então, vocês mantenham muita atenção nesse parênteses, porque esse sinal de menos vale para o 1.200 e vale para o 8.000. Ele produz uma inversão desses dois termos. Então, vamos fazer isso primeiro. Menos 30x ao quadrado, mais 6.000, menos 1.200x e menos 8.000. Ok? Estamos quase prontos para começar a fazer a derivada. Vamos só reduzir termos semelhantes, como eu já comentei anteriormente. Tem um vídeo aqui no canal que trata desse assunto. Os termos semelhantes, no caso, que é 6.000 e 1.200. Então, vai resultar em 4.800. Menos 8.000, perfeito. Então, aqui nesse momento, eu tenho a minha função lucro e o problema pede o lucro marginal. Quando pede o lucro marginal, eu preciso fazer a derivada da minha função lucro, seguindo os procedimentos que a gente está fazendo desde o começo desse vídeo. Vai baixar esse 2 aqui. 30 vezes 2, 60. Vou atalhar um pouquinho porque eu acho que vocês já entenderam. E lá em cima eu vou fazer 2 menos 1, que fica 1. Aqui eu vou ter 4.800, que multiplica 1. 4.800 então. E o x vai ser 1 menos 1, 0. X elevado à potência 0 é 1. Menos 8.000. 8.000 é uma constante. Derivada de constante é 0. E agora, o último passo é só trocar o x por 20. Vamos colocar o 20 aqui. Então, nós vamos ter menos 60, que multiplica 20, mais 4.800. Para finalizar, então, nosso cálculo aqui, vamos começar pela multiplicação, sinais diferentes negativo. 6 vezes 2 é 12, acrescento 2 zeros, consigo fazer de cabeça sem auxílio da calculadora. Menos 12.000, mais 4.800, então o resultado final, 3.600. Então o desafio dessa questão aqui
inicialmente montar a função lucro. Montar a função lucro aqui, depois aplicar a derivada e substituir pelo valor que foi solicitado. Já a questão 5 ela é bem parecida também. Você tem a função receita, você tem a função custo, e aí está pedindo o lucro marginal. Então, vamos recordar que o lucro é a receita menos o custo. Os detalhes vão ser os mesmos de sempre. Então, você já tem a receita pronta. A receita é modelada por menos 50x mais 2000x, menos o custo. Como eu comentei anteriormente, esquecer esse parênteses é uma fonte enorme de erro. Então, prestem atenção, usem o parênteses, porque o custo é um binômio. Então, esse sinal de menos vai valer tanto para o 300 quanto para o 6.000. A gente vai aplicar a propriedade distributiva aqui nele. Aqui e aqui. O que vai ser minha função lucro? É dado por menos 50x ao quadrado mais 2000x menos, detalhe importantíssimo de aplicar a propriedade distributiva, menos 300x e menos 6.000. Redução de termos semelhantes também sempre vai ser algo importante. Menos 50x ao quadrado mais 1.700x menos 6.000. Montada a função lucro, o problema solicita o lucro marginal. Então, eu vou ter que fazer a derivada. Fatalmente, eu vou fazer a derivada disso aqui. Derivada da função, utilizando as regras que a gente conhece, ou seja, baixar esse 2, que vai multiplicar o menos 50, ficando menos 100, menos 100x, então. Lá em cima, 2 menos 1 é 1, mais 1.700. Padrão de sempre, vocês reparam que os exercícios estão tendo um padrão muito claro, eles são muito parecidos. E menos 6.000, a derivada de uma constante é zero. Agora, eu quero saber o lucro envolvido em 8 unidades. Vamos colocar aqui um 8 no lugar do x, então. Menos 100, que multiplica 8, mais 1.700. Ou seja, nós teremos, então, menos 800. Sinal, sempre algo muito importante. Mais R$ 1.700, resultando, então, finalmente, em R$ 900. Questão muito similar às que já foram desenvolvidas anteriormente. E a questão 6, eu resumi ela aqui um pouquinho, vocês vão reparar que na apostila ela está mais completa, mas basicamente um determinado objeto tem a sua temperatura modelada por uma função. E aí envolve fração, e aí envolve cálculo zero, que normalmente os alunos têm dificuldade nessa área de cálculo zero, né? Operação com frações às vezes é uma dificuldade. E aí está solicitando aqui a que taxa o objeto esfria. Se está esfriando, quer dizer que a temperatura está variando. Se a temperatura está variando, quer dizer que eu preciso fazer a derivada da função. Então, vamos fazer a derivada dessa função f aqui. A derivada da função f vai seguir a mesma lógica que a gente estava seguindo nas questões anteriores, ou seja, esse 2 vai descer. Você vai ter 3/4 que multiplica 2. E lá em cima, você vai ter 2 menos 1, que é 1. Menos 30t, que fica menos 30. E o 40 é uma constante. Isso é uma constante derivada de constante zero. Aqui a gente precisa fazer a multiplicação
de frações, sempre multiplicar o número de cima pelo número de cima, 3 vezes 2, 6, e embaixo, 4 vezes 1, 4, menos 30. Aqui você tem duas alternativas. A primeira alternativa seria simplificar essa fração aqui, que é o modo que eu prefiro fazer, mas não é algo obrigatório. Você já poderia substituir o 10 no lugar do t. Eu vou simplificar a fração. Eu vou dividir 6 por 2 e 4 por 2. Aí eu tenho a função simplificada, a fração simplificada. Mas se você substituísse direto, não teria problema nenhum. Agora, substituindo a taxa de variação para 10 minutos, eu vou ter 3 que multiplica 10 dividido por 2, menos 30. Como é que eu vou resolver isso aqui? 3 que multiplica 10 é 30. E aí a gente vai fazer bem simples aqui, ó. 30 dividido por 2 é 15. 15 menos 30. 15 menos 30 menos 15. Tá? Bem fácil, bem tranquila. Então temos uma taxa de variação aqui negativa que indica que a temperatura está diminuindo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele colega que está tendo dificuldade, que não está conseguindo entender o conteúdo. Dê um clique no curtir, se inscreva no canal. Eu sou o professor Jerônimo e é fácil quando se sabe.